Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos de 1 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos de 1 a 11. Acompanhe-me na leitura. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, o teu povo está reunido diante do Senhor e da tua palavra, e nós pedimos a tua bênção. Abençoa as famílias da tua igreja. Abençoa cada pessoa que se chegou aqui hoje. Abençoa os lares, abençoa os casamentos, abençoa os relacionamentos familiares, abençoa o trabalho do teu povo, abençoa os celeiros do teu povo, abençoa as empresas, os empregos, os negócios, abençoa o teu povo principalmente com o conhecimento do Senhor através da tua palavra. Que haja nesta noite, ó Deus, um despertar pelo teu Espírito, e que as pessoas saiam daqui com mais amor nos seus corações por Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo seja adorado e glorificado. Essa é a oração que fazemos em nome dele. Amém. Nós chegamos ao final do ano, e você já está acostumado com aquelas velhas promessas que muitas pessoas fazem ao final do ano, né? Alguns fazem promessa, olha, eu vou estudar mais o ano que vem. Ou alguns fazem assim, olha, eu estou com um pouquinho de sobrepeso, eu vou fazer um regime agora mais apertadinho no ano que vem, agora eu vou ser mais disciplinado. Ou eu vou entrar na academia de ginástica, eu estou meio preguiçoso, eu preciso fazer ginástica. E assim a gente vai criando aquelas expectativas de final de ano, como se a passagem do dia 31 para o dia 1 fosse acontecer um verdadeiro milagre. Esses milagres normalmente não acontecem, não acontece. Eu, inclusive, coloquei no boletim de hoje, você pode, se você não tem um boletim, depois você leva para casa e você vai ver um artigo que eu achei bastante interessante, que, na verdade, o que nos move não são as grandes decisões que nós tomamos na vida, mas as inúmeras, infinitas, ele dá um número aí de 10 mil, mas é um número simbólico, as pequenas decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida,
ao longo de todo o ano. Então, para mim, eu particularmente não sou muito aficionado com esse negócio de passagem de ano, né? Fica uma coisa muito mágica, muito mística. Alguns até escolhem usar roupas, né? Que o branco vai trazer paz, o amarelo vai trazer dinheiro, o vermelho vai trazer o amor que não tem. Agora eu aprendi uma esse ano, eu não sabia. O laranja traz a criatividade. Olha que coisa linda, né? Essas coisas, meus irmãos, na verdade, são mais superstições da sociedade onde a gente vive. Por outro lado, existem aquelas pessoas mais pé no chão, vamos chamar assim, até certo ponto, elas são mais céticas. Eu vi uma reportagem de um grupo que eu costumo consultar, um grupo de conservadores liberais na economia, e eles diziam mais ou menos assim: olha, esse negócio de ficar fazendo essas promessas de fim de ano é bobagem. O que realmente você tem que ter é razão e conhecimento. De certa forma, é verdade também. A nossa vida ela tem que ser pautada pela razão e pelo conhecimento. Nós precisamos ser racionais e precisamos conhecer a vida, tudo aquilo que está envolto na nossa vida, para ter alguma mudança na nossa existência. Mas, meus irmãos, algo extraordinário e que só Deus pode fazer na nossa vida, fez já na vida de muitos que estão aqui e pode fazer na vida de outros, é uma mudança de coração. Uma mudança na nossa vida como um todo. Mudar as motivações da nossa alma. Eu creio que nesta hora, eu não sei, não conheço a mente dele, não conheço a sua consciência, mas eu creio que aquele famoso médium brasileiro, João de Deus, entre aspas, ele talvez esteja pensando consigo mesmo: como eu gostaria de mudar, como eu gostaria de ter uma nova vida nesse instante, porque a pressão que ele deve estar sofrendo é bastante grande, não é para menos. Os crimes que ele cometeu foram bastante graves. Mas, meus irmãos, quem que pode mudar verdadeiramente o coração do ser humano? Será que as mandigas de final de ano? Será que as falsas promessas? Será que realmente só a razão e o conhecimento podem mudar o coração do homem? O texto que eu acabei de ler com vocês, principalmente na sua parte final, ele mostra a preocupação do apóstolo Paulo falando a uma comunidade, a uma igreja chamada a Igreja dos Coríntios, da cidade de Corinto, que era uma cidade que ficava na Grécia Antiga, uma cidade muito antiga. Corinto era uma cidade rica, próspera. Era uma cidade que borbulhava, tinha gente de muitas partes do mundo. Haviam gregos, haviam romanos, haviam judeus, haviam pessoas que vinham do Egito, da Ásia. Pessoas do mundo todo vinham para aquela cidade porque era uma cidade que crescia, era uma cidade que prosperava. Era uma cidade que tinha 2 portos na época, era uma coisa bastante especial. Ela fazia toda a ligação comercial entre o leste e o oeste, o norte e o sul. Ela era um estreito de terra, ela estava num estreito de terra que tinha uma atividade econômica bastante intensa. Então, as pessoas prosperavam ali. Muitos soldados romanos, quando se aposentavam, iam para Corinto também. Mas Corinto, como toda grande cidade, uma cidade que prospera financeiramente, prospera econômica e culturalmente, ela também tinha os seus problemas. Era uma cidade que tinha uma imoralidade extremamente grande, espalhada por todo o canto. Era uma população, em grande parte, devassa. Você tinha ali alguns templos que cultuavam alguns deuses e nesses cultos havia prostituição cultual. Era uma cidade difícil.
Havia também muito orgulho naquela cidade, as pessoas eram orgulhosas de morar em Corinto. Não era qualquer um que poderia morar em Corinto. Havia pobres ali, com certeza, haviam escravos, haviam pessoas que haviam sido escravos e agora estavam recém-libertos. Era uma população bastante heterogênea, bastante misturada. A igreja de Corinto, a igreja que o próprio Paulo fundara na sua segunda viagem missionária, ele agora está escrevendo aqui por volta do ano 55, ele já está na sua terceira viagem missionária, ele está em Éfeso agora, na cidade de Éfeso, durante aqueles 2 anos e meio, quase 3 que ele ficou lá. Ele escreve para os corintianos, vamos chamar assim, brincando, né? Porque a igreja de Corinto, em vez de ela ser uma comunidade que estava mudando a cultura ao seu redor, ela estava importando a cultura ao redor para dentro da igreja. Era uma igreja problemática, uma igreja que tinha problemas de divisão, muitas divisões. As pessoas não se davam bem dentro da própria igreja, haviam grupos que seguiam líderes, que escolhiam determinados líderes e diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou de Pedro. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo vai estar trabalhando essas questões de divisão dentro da igreja de Corinto. Era uma igreja orgulhosa, uma igreja que as pessoas não eram humildes o suficiente, porque muitos dentro da igreja de Corinto, inclusive, contestavam o próprio apóstolo Paulo. Nem todas as pessoas da igreja de Corinto aceitavam o apostolado de Paulo. Muitos não acreditavam, não aceitavam a palavra de Paulo. Havia imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto. Um pouquinho antes, no capítulo 5, Paulo vai tratar de um caso de incesto que acontecia dentro da igreja. Um rapaz estava dormindo com a mulher do seu pai, não necessariamente a sua mãe biológica, talvez a sua madrasta. Isso acontecia na igreja de Corinto e a liderança da igreja de Corinto não estava fazendo absolutamente nada. Não estava tomando conta dessa situação, e Paulo, então, faz uma repreensão a esses líderes. Olha, vocês estão acontecendo essas imoralidades dentro da igreja e vocês não estão tomando nenhuma atitude. Havia também algumas perguntas que a própria igreja de Corinto fez para Paulo numa outra carta, a respeito de casamento com incrédulos, a respeito de comprar a carne nos açougues, porque o que acontecia naquela época? Havia templos pagãos. Nesses templos haviam sacrifícios de animais aos deuses pagãos. Essas carnes sacrificadas aos ídolos, depois, elas eram vendidas ou remetidas aos açougues do mercado. E os crentes muitas vezes se perguntavam, será que eu posso comprar uma carne no açougue ali? E eu não sei se a carne foi sacrificada ao ídolo ou não. Será que eu posso comer carne? Todas essas perguntas eram feitas ao apóstolo Paulo. Casamento, perseguições, será que eu devo casar a minha filha, que está passando da época do período de casamento, mas os tempos estão difíceis, será que eu devo casá-las? Todas essas perguntas eram feitas para Paulo, e Paulo então escreve a carta de Corinto, mas para responder essas perguntas e para chamar a atenção da liderança da igreja de Corinto. Um outro problema que havia na igreja de Corinto era os irmãos, dentro da própria igreja, por causa de questões comerciais, questões financeiras, estavam levando um ao outro a julgamento perante o tribunal dos gentios. Isso é o que você vai ver do verso 1 ao 6, que nós acabamos de ler. Meus irmãos, dentro da cultura judaica, baseado em Êxodo capítulo 18, Deuteronômio capítulo 1, e algumas literaturas judaicas antigas, que não estão necessariamente no nosso Antigo Testamento, não permitia-se que judeus fossem julgados perante outros povos, outras pessoas e outras nacionalidades. Você nunca ia ver um judeu levando outro judeu a julgamento perante incrédulos.
Isso não acontecia no Israel antigo. E Paulo sabia que aquilo era uma prática que deveria permanecer dentro da igreja. Então, do verso 1 ao verso 6, ele está trabalhando sobre isso. Ele faz várias perguntas retóricas. Fala, por que vocês estão fazendo isso? Será que vocês não têm pessoas sábias dentro da própria igreja, líderes escolhidos pela igreja, que possam julgar esses assuntos? O próprio Israel, que vivia debaixo do jugo romano, funcionava dessa forma. Os judeus não eram julgados pelos romanos. Os judeus eram julgados pelo seu próprio sinédrio, pela sua própria justiça. Então, Paulo está chamando a atenção da igreja para aquela falta grave. Vocês estão levando os irmãos a julgamento, e isto perante incrédulos. Vocês deveriam estar resolvendo os problemas, baseado principalmente nos ensinos do Senhor Jesus, em Mateus 18 principalmente. Vocês deveriam estar julgando os problemas dentro da própria igreja, não levando problemas para os ímpios, os gentios, estarem julgando. E ele faz, inclusive, uma avaliação muito interessante. Ele diz, olha, vai chegar um tempo na nova criação, onde a igreja, os santos, que ele chama, vão julgar os anjos. Os anjos serão julgados pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que vocês hoje não têm condição de julgar essas pequenas causas entre vós? Então, do verso 1 ao verso 6, ele faz essa reprimenda aos líderes da igreja, e a igreja de uma forma geral. Do verso 7 ao verso 8, baseado nesse problema, Paulo ele vai mais se aproximar ainda do evangelho ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, eu volto a repetir, o só existir entre vós demandas já é uma completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. O que ele está falando aqui? Ele diz, olha, o fato de haver contendas entre vós já é uma perda, já é uma derrota para vocês. Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós deveríamos abrir mão dos nossos direitos em prol do irmão. O fato de vocês estarem brigando entre si já mostra que vocês não estão vivendo de acordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo está tão preocupado com esse tipo de coisas que, a princípio, parecem pequenas? Porque Paulo tem muito claro na sua mente que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela esposa a nova criação. Ela faz parte de uma nova criação criada em Cristo Jesus para viver um outro tipo de vida. Veja que nós cantamos o segundo cântico que eu nasci de novo, eu nasci de novo. Para Paulo, o novo nascimento, ele criava um novo estilo de vida, um novo coração. Não era só uma mudança comportamental, não era uma mudança exterior, não era uma mudança só nos meus relacionamentos sociais. Deveria haver no cristão uma mudança no interior, nas suas motivações, a tal ponto que o crente ele estaria disposto a perder alguma coisa de si mesmo, talvez um direito que ele tinha, para que ele preservasse a saúde espiritual do outro irmão. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto não era isso, era exatamente o contrário. Aquela igreja a quem Paulo, desde o início do capítulo 1, ele chama de os santos, os servos do Senhor, os santos do Senhor, eles não estavam vivendo verdadeiramente como santos. Eles não estavam vivendo realmente como nascidos de novo. Eles não estavam representando nas suas relações a característica de um novo nascimento. Ou seja, as características da sociedade exterior da igreja de Corinto era o que prevalecia dentro da própria igreja. Porque muitos coríntios ou corintianos, eles eram orgulhosos. Eles não queriam se submeter ao evangelho pregado pelo apóstolo Paulo.
Muitos deles imaginavam assim, eles eram influenciados por filosofias gregas da época, principalmente uma chamada dos sofistas, e os sofistas diziam mais ou menos assim, olha, esse negócio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na verdade é uma ressurreição espiritual. Vocês, na verdade, já ressuscitaram espiritualmente. Agora, o que você vai fazer com o corpo, isso não importa. Como que você vai viver o seu dia a dia, isso não tem importância nenhuma. O que importa é essa ressurreição espiritual. Muitos diziam, inclusive, que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. Por isso que Paulo escreve o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele vai falar, não, nós ainda aguardamos a ressurreição deste corpo mortal. Ele vai falar longamente, é o capítulo que mais fala sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição do corpo. Então, Paulo, ele vai, durante toda a carta, estar lutando com uma cosmovisão que havia dentro da igreja de Corinto. Inclusive, logo a seguir, depois do texto que nós lemos, nós vamos ver casos de pessoas que estavam adulterando dentro da igreja e achando aquilo normal. Outros estavam ainda frequentando os prostíbulos da cidade. Crentes estavam dentro da igreja e estavam ainda visitando as prostitutas cultuais da cidade de Corinto. E quando questionados, eles diziam mais ou menos assim, não, Paulo, isso não importa. O que importa é o meu espírito. O meu espírito está ressurreto. O meu espírito está salvo. O que eu estou fazendo com o corpo, isso é cultura. Isso faz parte da minha prática cultural da cidade. Sempre foi assim aqui em Corinto. Por que você está querendo mudar as coisas? Então, Paulo está tratando de todos esses problemas porque as pessoas não estavam vivendo de acordo com a nova criação. E Paulo, ele tinha essa questão da nova criação, a escatologia, ou seja, o tempo do fim, para Paulo, já tinha começado. Isso eu tenho insistido com os irmãos de forma veemente. A nova criação, a vida do Espírito Santo, a vida do novo céu e da nova terra, ela já está acontecendo na nossa vida hoje. Você não precisa esperar o dia da sua morte, você não precisa esperar o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, você nem precisa esperar o dia da ressurreição final dos corpos, no novo céu e na nova terra, para você já estar começando a viver a vida do Espírito, a vida da nova criação. É isso que Paulo tem em mente. Para Paulo, a escatologia, ou seja, o tempo do fim, já começou. Existe alguma coisa que já está realizada. Outras ainda se realizarão. Por exemplo, a ressurreição do nosso corpo físico. Mas viver na dimensão do Senhor Jesus Cristo é uma realidade que tinha que ser vista naquele momento, naquela hora. Eles eram chamados de santos, eles tinham abraçado o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, mais ou menos o que Paulo está falando para a igreja de Corinto era, irmãos, vocês têm que viver aquilo que vocês já são. Vocês têm que viver aquilo que vocês já são. Vocês foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo. A coisa era tão séria para Paulo, tão séria, todos esses assuntos, que a partir do verso 9 até o verso 11, ele faz uma chamada um pouquinho mais incisiva, ele vai ser um pouquinho mais duro, um pouquinho mais áspero. Ele diz assim a partir do verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O que ele está querendo dizer com essa frase? Ele está dizendo, olha, a forma como vocês estão vivendo dentro da igreja, que é muito parecida, muito próxima com o que o mundo lá fora está vivendo, está demonstrando para vocês que os injustos não herdarão o reino de Deus. Eles não vão atingir o reino de Deus, o novo céu e a nova terra. Portanto, vocês estão agindo como aqueles que não vão herdar o reino de Deus. O herdar aqui não é no sentido de herdar como herança. Vocês não estão se preparando para aquilo que virá, o novo céu e a nova terra.
Ou se o Senhor Jesus Cristo voltar antes da nossa ressurreição, a nossa ascensão com o Senhor nos ares. E ele continua: não vos enganeis. A palavra aqui é forte. Não se enganem. Muitos dentro da igreja de Corinto estavam abraçando aquelas ideias que vinham de fora, porque eles estavam sendo iludidos pelas várias filosofias. Havia um caldeirão de filosofia em Corinto. Eu mencionei os sofistas, mas eles eram talvez os mais proeminentes, mas não eram os únicos. Havia muita ideia estranha. Haviam partidários de religiões de mistério, que vinham do Egito, da Ásia, e eles pregavam várias ideologias. Os próprios judeus, muitos judeus também estavam helenizados, muitos judeus estavam mundanizados, e eles já não estavam mais falando a respeito da palavra do próprio Deus. Não vos enganeis. E ele volta a repetir: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Esses efeminados aqui seriam os homossexuais passivos, que naquela época era muito comum. Jovens, meninos, se colocavam à prostituição em função de soldados romanos, de pessoas de alta posição. A prática homossexual era muito comum no primeiro século. Nós estamos aqui no ano 55 da nossa era cristã. A próxima palavra que vem, os sodomitas, seriam os homossexuais ativos, aqueles homens que procuravam jovens, crianças, para se relacionarem homossexualmente. As duas palavras no original têm esse sentido: homossexuais passivos e ativos. Nem ladrões, nem avarentos ou cobiçosos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Esses roubadores aqui, ele é diferente do ladrão que já falou antes. Ele seria tipo o vigarista, aquele cara que costuma dar golpe nos outros, o mentiroso, o 7-1, que a gente conhece hoje, né? Aquela pessoa que engana os outros, pequenos enganos. Não era coisa grande aqui, não. Paulo está falando assim: olha, não se engane, nenhum desse tipo de pessoa vai herdar o reino de Deus. Veja que no capítulo 5, versos de 9 a 11, ele também faz uma listinha. Eu gostaria que você visse isso comigo. No capítulo 5 da mesma carta, quando ele está tratando da impureza sexual, das imoralidades que havia em Corinto. Ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Eu refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, de novo, aos roubadores, idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal nem ainda comais. Que coisa interessante Paulo está falando. Ele está dizendo assim: olha, as pessoas lá de fora, eu não estou falando para você se afastar delas, porque lá fora é o que você vai encontrar. Você vai encontrar gente impura, adúltero, idólatra, ladrões, avarentos, cobiçosos. Você vai encontrar todo esse tipo de gente lá fora. Eu não estou falando para você se apartar deles, porque senão você teria que sumir do mundo. Não tem como. Paulo sabia da sociedade onde ele vivia. O que eu estou falando para você é: olha, com aqueles que estão dentro da igreja, que se dizem crentes e vivem destas formas, eu digo para vocês, nem tome cafezinho na casa deles. Não vos associeis com esse tipo de gente. A pior coisa que existe, meu irmão, não é o ímpio lá fora. A pior coisa que existe é o crente vivendo como ímpio dentro da igreja. E é o que o apóstolo Paulo está falando. Mas, meus irmãos, se Paulo parasse por aqui, ia ficar um clima naquela igreja, como mais ou menos o que está aqui agora. Muitos estão assim.
quase engolindo seco. Mas Paulo não para ali. Aqui o verso 11, para mim, é uma das mensagens mais profundas de todo o Novo Testamento. E eu queria mostrar muito isso de perto para você. Ele diz no verso 11: tais fostes alguns de vós. Meu irmão, a igreja cristã, ela não pode ser aquela igreja que quer receber de fora pessoas boazinhas. Não pode. Não foi assim que Paulo fez, não foi assim que Jesus fez, não foi assim a formação de todas as igrejas. As pessoas que vêm de fora, elas são complicadas. Eu fui assim. Alguns de vocês também foram. Talvez até mais bonzinhos do que eu. A igreja cristã, ela tem que buscar realmente essas pessoas lá fora, os mentirosos, os homossexuais passivos e ativos, os caluniadores, os ladrões, os avarentos, os idólatras, os adúlteros. Tais fostes alguns de vós. E não é problema nenhum. A igreja cristã é aquela igreja que realmente recebe as pessoas da pior espécie. E ela pode se sentar aqui na frente e não ter vergonha nenhuma. E nenhum de nós pode chegar para ela e falar assim: você não é bem-vinda aqui, porque você não é de boa reputação. Ela é bem-vinda aqui, porque ela realmente foi tudo isso que foi listado. A pior pessoa do mundo, ela tem que sentar aqui na frente. E nós temos que recebê-la. Nós temos que acolhê-la. Nós temos que ser amigo dela. Nós temos que ser companheiro dela. Nós temos que discipulá-la. Porque é isso que o texto de Paulo está me dizendo. Tais fostes alguns de vós. Ou seja, muita gente dentro da igreja de Corinto tinha sido tudo isso. Bandido, ladrão, avarento, homossexual, idólatra, adúltero. Essa é a característica da igreja. É isso que significa a nova criação criada pelo Evangelho. O Evangelho, ele muda as pessoas. Meu irmão, isso é tão sério, que em Romanos, Paulo fala assim, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você vê aquela palavra poder ali, é a palavra que dá origem à nossa palavra atual, dinamite. É o dinamis de Deus. Principalmente João, ele faz uma comparação entre o poder de Deus ao transformar uma pessoa hoje, é o mesmo poder que ele criou todas as coisas do nada, ou o mesmo poder que ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Você pensa que é fácil mudar o coração de um ser humano? Eu não estou falando de mudanças superficiais. Eu não estou falando daquelas mudanças que eu falei no início. Aquelas decisões que você toma assim: esse ano aqui eu vou entrar na ginástica e eu vou fazer dieta. E quem já tentou fazer dieta sabe como é difícil. Você mudar uma cultura, você mudar uma cultura alimentar. É difícil, é duro lutar contra isso. É muito difícil. Agora, mudar o seu coração, você sabe a luta de muitos que eram homossexuais e se tornam cristãos. Você acha que é fácil? Não é fácil. É uma mudança que vem do coração, não adianta mudar exteriormente. Não adianta mudar a forma da casca. Não adianta aquele que era desonesto nos seus negócios, de repente, ele se transformar numa pessoa totalmente honesta, a tal ponto que ele começa a trabalhar para abençoar outros. É essa mudança que o Evangelho faz. Não é simplesmente deixar de roubar. Isso a gente vai ver em Efésios capítulo 4. O Evangelho, meu irmão, ele faz uma mudança do dentro do coração. É um novo nascimento.
Esse novo nascimento que nós cantamos, ele é tão extraordinário, ele precisa de um poder tão grande, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas é isso que o Evangelho nos promete. Essa mudança que o Senhor Deus fez no próprio Senhor Jesus, levantou ele dentre os mortos e levou ele aos céus. Ele subiu aos céus, ele está lá à direita do Pai. Esse mesmo poder é o poder que transforma a mim e a você. Nós não podemos desprezar isso. É isso que Paulo está preocupado com aquela igreja. Meus irmãos, não desprezem isso. Por favor, é o que Paulo está querendo dizer. Não se enganem. O Evangelho, ele muda a vida. Se você se converteu semana passada, não quer dizer que hoje você vai ter a mesma maturidade espiritual e cristã de uma pessoa como Duciene, por exemplo, que tem anos de Evangelho. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas o que ele está querendo dizer é que você vai progredir. Você vai mudar, dia após dia, em pequenas gotas. Você tem que mudar, o Evangelho faz isso. Tais fostes alguns de vós. Muitos na igreja de Corinto haviam sido mudados. Agora, continuando o verso 11, ele diz: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, e mais fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meu irmão, ele usa aqui uma estrutura na língua grega que no português você não consegue ver. Ele usa 3 verbos aqui numa forma de conjugar o verbo que não é comum. É um tipo de coisa que Deus fez de uma vez só, e definitivamente. Não é uma coisa que Ele está fazendo. Ele não está nos santificando. Ele não está nos lavando. Ele não nos está justificando. Ele está falando assim: vocês foram lavados, vocês foram santificados, e vocês foram justificados de uma vez por todas. Quando? Quando vocês creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para dar mais ênfase nessa estrutura gramatical grega, ele usa uma preposição aqui, que também não é muito comum no grego. Esse mas que você tem no português aí, ó, mas e mas. No grego tem 2 tipos de mas. Tem o mas, que fala assim, mais ou menos assim: olha, eu estava pensando em comer pizza hoje, mas o dinheiro está curto, então, eu vou comer um hambúrguer. Esse é um outro mas. Você mudou uma decisão não muito importante. Mas tem um outro mas no grego que ele é muito forte. Ele está falando assim: olha, você era de um jeito e você mudou completamente de jeito. E é esse o mas que ele usa 3 vezes em cada um dos verbos. O que ele está querendo dizer com isso? Isso é mudança séria. Vocês foram lavados dos seus pecados. Vós os lavastes, mas fostes lavados. E os 3 verbos estão numa outra conjugação verbal, que significa que você, na verdade, não pôde fazer nada. São todos na voz passiva. Vocês foram lavados pelo Senhor Jesus Cristo. E esse lavado aqui não se referia ao batismo. Sabe por quê? Porque os coríntios, ou os corintianos, eles tinham uma coisa assim muito mística, eles gostavam das coisas místicas, eles gostavam dos rituais. A cidade de Corinto era uma cidade muito ritualista. Então, alguns crentes de Corinto, eles falavam assim: mas eu já fui batizado. O meu batizado foi bonito mesmo, rapaz. Você precisa ver. Olha, teve até uma procissão lá para fazer o meu batizado. Os batizados eram bem elaborados. Os coríntios, eles tinham essa coisa ligada mais ao ritual. Olha, eu fui batizado. Então, será que era isso que Paulo estava querendo dizer? Olha, vocês foram batizados, então agora vocês são novas criaturas. Não! O que Paulo está falando aqui é do efeito do batismo, o efeito espiritual, o efeito que nós não enxergamos.
Vocês foram lavados, ou seja, vocês tiveram seus pecados totalmente perdoados, todos. As mentiras, as calúnias, os adultérios, a impureza sexual. Tudo isso vocês foram perdoados definitivamente. Mas fostes lavados. O segundo é, mas fostes santificados. Santificar é, você foi separado para se devotar ao Senhor, para viver para o Senhor. Isso significa ser santificado. Esse é o significado da palavra. Você foi separado de uma sociedade humana, mundana, que caminha para o inferno. Você foi separado para viver para o Senhor, para se devotar ao Senhor, para viver num novo modo de vida, a nova criação. Então, o que Paulo está falando, a nova criação foi santificada, separada. E, de novo, é passiva. Você não fez nada para isso. Foi a graça de Deus em Cristo que te alcançou. Mais ainda, mas fosse justificados. O que é justificado? Isso é um termo jurídico, é um termo de fórum. Nós, como seres humanos, nós tínhamos culpa no cartório. Essa que era a verdade. No cartório de Deus, no juízo de Deus, nós éramos culpados. Você tinha uma dívida lá impagável, você não tinha como resgatar esse documento. Quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, Ele vai lá e resgata o teu escrito de dívida. Ele declara você justo. Não é porque você é bonzinho, não é porque você se tornou uma pessoa perfeita do dia para a noite. Ele declarou você justo, ele pegou aquele documento do cartório que te culpava, e ele rasgou, ele crucificou aquele documento na cruz do Calvário. Isso é justificar. Ele declarou você justo. É uma declaração de fórum. Você chegou no fórum e o Senhor Jesus declarou à sua igreja, eles estão justificados. Eu paguei a dívida deles. O contrato de dívida foi rasgado. Foi isso que o Senhor fez pela igreja de Corinto. E ele termina o texto dizendo que esta obra toda, de lavar, santificar e justificar, foi feita pela Trindade, porque ele diz, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele menciona o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Essa é uma obra da Trindade, é uma obra poderosa de salvação da igreja de Corinto. Por isso Paulo está inflamado, por isso Paulo está preocupado com a sua igreja. Ele não quer que aquela igreja viva de uma forma diferente de uma nova criação. Meus irmãos queridos do século 21, prestes a entrar em mais um ano novo. Alguns de vocês são crentes novos, outros crentes antigos. Talvez alguns nunca foram crentes, nunca nasceram de novo. Eu quero lhe fazer um convite. Se você, avaliando a sua vida hoje, avaliando o seu coração, você olhando para tudo aquilo que foi falado, você pensar assim, olha, eu acho que eu não nasci de novo. O meu coração não condiz com aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Eu quero convidar você a chorar diante de Deus, não é diante da igreja, nem peço que você venha aqui à frente, mas eu peço que você chore diante de Deus. Busque arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Creia. Não há outra forma de você mudar, a não ser através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma. Não há nenhum poder neste mundo criado que possa mudar o seu coração, que possa fazer você nascer de novo. Só o Senhor Jesus Cristo.
Agora, você que já é crente, talvez você já seja batizado, já fez profissão de fé, talvez você já esteja na igreja há algum tempo, mas você se identifica talvez com algumas facetas de tudo aquilo que eu falei a respeito da igreja de Corinto. Realmente há muita imoralidade na minha vida, trazendo para os nossos dias do século 21, talvez muitos daqueles que frequentavam a igreja de Corinto estavam visitando pornografia na internet hoje. Talvez muitos daqueles estavam traindo as suas esposas. Talvez não traindo literalmente em adultério consumado, mas traindo de outras formas. Talvez muitos estejam namorando com as impurezas sexuais da nossa época. Nós vivemos época muito parecida com a de Corinto. Se lá a prostituição era aberta, hoje também. Hoje você não precisa nem se prostituir publicamente. Você pode se prostituir na frente de um computador. E não se enganem, as estatísticas são terríveis, terríveis. Mais de 70% dos cristãos norte-americanos frequentam pornografia na internet costumeiramente, inclusive líderes e pastores. Eu não creio que no Brasil seja muito diferente, até porque nós somos uma sociedade brasileira muito mais lasciva em certos aspectos do que a norte-americana. Você é nova criação, meu irmão. Você precisa confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, você precisa crer em Cristo, você precisa ouvir aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Você já foi um adúltero, você já foi um impuro, você já foi um maldizente, você já foi um fofoqueiro, você já foi uma pessoa que caluniava as outras, você já foi uma pessoa que dava golpe nos outros, você já foi alguém que mentia o tempo todo, mentia nos seus negócios. Você não pode ser mais. Você agora é uma nova criatura. Por isso, a chamada do apóstolo Paulo, que o Espírito Santo faz através do apóstolo Paulo tais fostes alguns de vós, mas vocês não são mais assim. Vocês mudaram. A graça de Jesus alcançou a sua vida. Confesse o seu pecado. Você já foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você já foi santificado, você já foi separado para se devotar a Deus. Talvez você não esteja cometendo nenhum desses pecados. Mas talvez você chegue e pense assim, mas o meu amor pela palavra de Deus, o meu amor por Deus, a minha devoção a Deus está tão fraquinha. Eu estou tão desanimado. Para eu vir ao culto, quase que eu venho arrastado. Para participar das reuniões de oração, eu escolho tantas outras coisas. Para a escola dominical estudar a palavra de Deus, eu acho tão monótono. Eu prefiro dormir até mais tarde, ou eu prefiro, agora acabou, né? Mas eu prefiro talvez assistir a corrida da Fórmula 1, ou eu prefiro ir ao shopping com meus filhos, ou eu prefiro passear. Eu prefiro tantas coisas do que realmente servir ao Senhor. Eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não sou homossexual, não tenho prática homossexual, mas a minha vida também está xoxa. A minha vida está sem graça. Eu não estou servindo ao Senhor, eu não estou discipulando ninguém, eu não estou testemunhando da minha fé, eu não estou falando do amor de Deus para ninguém. Eu não estou tendo paixão pelo louvor. Quando eu canto só porque todo mundo está cantando. Mas aquilo não fala nada no meu coração. Eu estou sentindo um vazio, uma frieza, uma tristeza. Se é esse o seu caso, eu desafio você como o primeiro caso. Chore diante de Deus, meu querido. Porque essa não é a vida que o Senhor comprou para você, não é.
E se você é um crente maduro, se você é um crente firme, se você é um crente que sabe que são as pequenas decisões da vida que vão mudando a nossa forma de pensar, de agir, de desejar, se você sabe de tudo isso, permaneça, mas cresça. Nunca pare e pense, agora eu estou no ápice, eu estou no topo, atingi a maturidade. Isso não é verdade nunca, para ninguém que vive nesta terra. Nós vamos só ter a perfeição quando nós verdadeiramente ressuscitarmos dentre os mortos e estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo. Tais fostes alguns de vós, mas vocês não são mais. Vocês agora são uma nova criatura. Vocês são uma nova criação. Vocês são a igreja dirigida e guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz coisas hoje na sua igreja do século 21 que não fazia no Antigo Testamento. Essa semana, vendo alguns vídeos de perseguição à igreja da China, a igreja que vive nas catacumbas chinesas, que são perseguidos pelo governo chinês, você vê ali pessoas que têm que fugir, têm que se esconder, pessoas que perdem os seus empregos, pessoas que não têm recurso nenhum, pessoas que talvez estejam passando, agora não, porque eles não têm o mesmo ano que o nosso, mas na passagem do ano eles não têm perspectiva nenhuma do futuro. Mas eles estão ali buscando o Senhor. Não obstante aquelas perseguições, eles estão chorando diante do Senhor, eles estão buscando um avivamento, eles estão buscando um derramar do Espírito, eles estão buscando ler a palavra. Quando chega um pedacinho da Bíblia, um pedacinho, uma folhinha da Bíblia para eles, eles vão para lugares desertos, porque senão a polícia do Partido Comunista Chinês os persegue, eles vão lá e leem aquele trechinho da Bíblia e decoram aquele trechinho da Bíblia, com avidez. Eles amam a palavra de Deus. E você? E você que talvez amanhã à noite vai comer um peru, ou um franguinho, ou um sanduíche, não importa. Você que tem a vida tranquila, você que tem nenhum tipo de perseguição, quanto que você tem amado a palavra? Que vida que você está vivendo, meu querido irmão? Creia, o que o Senhor Jesus Cristo tem para a sua vida é muito maior do que dinheiro, casa, um 2019 melhor, um governo melhor, empregos melhores, salários melhores, uma poupança melhor. O Senhor tem coisas muito melhores do que essas para a sua vida. Muito melhores. Vamos orar. Pai, a nossa esperança está no Senhor. E é no Senhor que nós aguardamos. E nós te aguardamos, ó Deus, porque já temos experimentado aquilo que o Senhor fez no nosso coração. A alegria que temos da nossa salvação, a alegria de sermos transformados. Muitos de nós éramos como esses aqui de Corinto. Nós éramos impuros, imoralmente impuros. Nós éramos perversos. Nós éramos adúlteros, alguns efeminados, alguns sodomitas, outros ladrões, avarentos, cobiçosos, maldizentes, fofoqueiros. Mas o Senhor mudou a nossa vida, ó Deus, e o Senhor tem mudado a nossa vida, o Senhor tem mudado a nossa vida a cada passo. Ó Deus, derrama sobre a Tua igreja aqui um senso, um sentido pleno do Teu Evangelho, ó Deus. Que nós possamos crer de todo o nosso coração nesse Evangelho que muda o nosso interior. Esse poder de Deus que mudou a nossa vida, que nos deu alegria, que nos deu esperança,
que nos deu a fé, que nos deu a confiança no novo céu e uma nova terra, que mudou muitos hábitos pecaminosos que tínhamos. Que essa seja uma realidade para todos os meus irmãos nesta noite. E se por acaso houver alguém aqui hoje que ainda não conheceu este Evangelho, que ainda não creu que Jesus Cristo morreu para pagar os pecados dos pecadores, que essas pessoas possam entregar os seus corações, que elas possam chorar diante do Senhor e que elas possam buscar esta salvação com todas as forças da sua alma. Ó Deus, opera esta salvação, opera esta obra no nosso meio, ó Deus, que sejamos edificados para um novo ano que se avizinha, não baseados nas nossas crendices, nem baseados na nossa razão ou no nosso conhecimento, nem baseado em superstições mundanas, e nem numa falsa expectativa de que tudo vai melhorar na passagem de um ano para o outro, mas a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança está neste Evangelho, que tem transformado a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo de muitos anos. Deus, louvado seja o teu nome por esta palavra. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.